Oi, pessoal. Vamos continuar falando sobre Mateus capítulo 17. Jesus Cristo, ele subiu no monte e o corpo dele foi transfigurado. E ele acabou de conversar com Moisés e Elias. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será para Moisés, outra para Elias. Mas aí depois Moisés e Elias já não estavam mais ali. Eles desceram do monte. E assim eles foram para Genezaré e encontraram um jovem possesso de espírito mau. Era um jovem que ele era lunático e que muitas vezes caía no fogo e outras muitas na água. E os discípulos quiseram expulsar esse demônio dele, mas não conseguiram. Então veio Jesus Cristo, expulsou esse demônio e falou, que essa era uma geração má e de pouca fé. Geração incrédula e perversa. Então, por que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio? Porque Jesus Cristo falou: ó geração incrédula e perversa. Assim como nós sabemos, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo ter vindo nesse mesmo corpo que a gente, ele queria que a gente também fosse transformado para ter o mesmo coração de Deus. Então, assim a gente pode se utilizar de tudo aquilo que Jesus Cristo tinha. Mas os discípulos quiseram expulsar o demônio não com o coração de Jesus, mas com sua própria força. Por isso que ele falou: ó geração incrédula e perversa. Se nós acreditarmos que Jesus Cristo está vivo em nós, nós não temos poder, mas nós podemos nos utilizar do poder de Jesus Cristo. É algo que nós falamos frequentemente. Mas como o poder pode estar dentro de nós? Então, ele trabalha dentro do nosso coração. Todos nós éramos pecadores, porque nós nascemos com pecado. Então, as pessoas, elas sofrem porque não conseguem lavar esse pecado. Porque para lavar o pecado, nós não conseguimos lavar o pecado sozinhos. Então, nós temos que ganhar a fé de Jesus Cristo para esse pecado ser lavado. Mas as pessoas se esforçam para ter seus pecados lavados e não conseguem. Mas, se a gente conseguisse lavar os nossos próprios pecados, Jesus Cristo não precisava ter morrido na cruz. Porque nós não conseguimos lavar os nossos pecados pela nossa própria força, nós precisamos da cruz de Jesus Cristo. Então, com a morte de Jesus Cristo na cruz, todos os nossos pecados foram lavados. Então, a gente acredita que a gente se esforçar para lavar os nossos pecados, isso é fé. Cumprir os mandamentos, fazer boas obras. Se a gente fizer vários trabalhos, a gente pensa que isso é fé. A gente tem muitas pessoas que pensam que é assim que podem lavar os seus pecados. Então, fé, você ganhar pela fé, é somente acreditar. Mas no que nós temos que acreditar? Nós temos que acreditar em Jesus Cristo. Jesus Cristo acreditou no quê? Nós acreditamos que Jesus Cristo veio para essa terra por causa do nosso pecado. Ele morreu na cruz carregando os nossos pecados. E Jesus Cristo morrendo na cruz, quando nós aceitamos pela fé que Ele lavou os nossos pecados, em Romanos capítulo 4, versículo 25,
Está escrito que o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação, a Bíblia diz. O motivo de Jesus Cristo ter ressuscitado foi para nos justificar. Jesus Cristo morreu e depois de 3 dias ele ressuscitou. Então, ele morreu e depois ele ressuscitou. Mas ele ainda estava com a marca na costela, né, da lança. Ele ainda tinha a cicatriz na mão. Então, ele ter aquele machucado na cabeça mostra que ele sofreu. Então, eu não sei se eternamente ele vai estar com essa ferida na cabeça, com essa marca na costela. Por mais que os anos se passem, a gente vai entrar naquele mundo eterno quando a gente conversar com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vai mostrar a sua mão, ele vai mostrar a sua costela e isso vai provar que ele é Jesus Cristo. Olha aqui o prego na minha mão, olha essa marca do prego na minha mão. Isso daqui é a prova que eu morri pelos seus pecados. Essa marca na costela mostra que eu sofri no seu lugar. Então, todo o sofrimento que vocês deviam sofrer por causa do pecado, eu acabei com eles na cruz. Eu não morri na cruz vagamente. Eu lavei seus pecados perfeitamente na cruz. Quando eu morri na cruz, eu lavei todos os seus pecados. Vocês foram justificados. Vocês foram santificados. Então, Jesus Cristo estava expressando o seu coração para nós. Então, nós temos que aceitar essas palavras de Jesus no nosso coração. Se Jesus Cristo falou que lavou os nossos pecados, é só a gente aceitar isso no coração. Isso é acreditar. Ah, Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Ah, então meus pecados foram perdoados. Então, no coração de Jesus Cristo, ele tem o coração de que ele lavou os nossos pecados. E Jesus Cristo está falando na Bíblia, está expressando que nossos pecados foram lavados. E assim como eu falei a outra vez, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ele lavou nossos pecados tão brancos quanto a neve. Então, como Jesus Cristo lavou meus pecados na cruz, então meus pecados foram perdoados. Então, a gente dizer que nossos pecados foram lavados, isso quer dizer que a gente aceitou a Jesus Cristo. Aceitou o quê? Eu já lavei seus pecados. Agora você é santo. Você é perfeito. Então, Jesus Cristo está falando isso para nós. E a gente aceita isso no nosso coração. Isso é ter o mesmo coração de Jesus Cristo. Então, quando a gente aceita esse coração de Jesus Cristo, a gente aceita como no nosso coração, meus pecados foram perdoados. Então, aconteceu a mesma coisa na época do dilúvio de Noé. Um dia Deus chamou a Noé. Noé, o homem se perverteu nesse mundo. Eles pecaram diante de mim. Então, eu não aguento isso. Eu vou ter que destruir o homem. Eu vou destruir esse mundo pelo dilúvio. Então, você faz uma arca de cipreste para você. Então, Noé aceitou essa palavra. Então, no coração de Noé não tinha dilúvio. Mas no coração de Deus tinha o dilúvio. E um dia, Deus falou, eu vou destruir esse mundo com o dilúvio. Tudo que tem fôlego de vida nessa terra vai morrer. Deus falou essa palavra para Noé. Noé, aceitando essa palavra, então, o dilúvio que tinha no coração de Deus também chegou no coração de Noé.
Mas se Noé não tivesse aceitado a palavra de Deus, mesmo que Deus tenha falado que havia dilúvio, se Noé não tivesse aceitado esse dilúvio no coração dele, então não teria dilúvio no coração de Noé. Mas porque Noé aceitou essa palavra do jeito que ela é, não só no coração de Noé que tinha o dilúvio, mas no coração de Deus que tinha o dilúvio, mas no coração de Noé também tinha dilúvio. E Noé começou a clamar para as pessoas: pessoal, vocês sabem que essa terra está cheia de pecado. Deus, Ele quer destruir esse mundo com as águas. Então vocês vão ser destruídos com a água. Então vamos fazer uma arca para nós. Então, naquele tempo, quando Noé aceitou a palavra de Deus, no coração de Noé veio o dilúvio. Ele estava com os olhos diferentes dos olhos que ele tinha antes. Antes, quando ele viu, parecia que a terra era muito agradável. Mas agora ele via como tudo isso vai ser destruído com a água. Nossa, que casa linda. Nossa, que casa boa. Nossa, essa casa foi construída muito bem. Já não era mais os olhos de antes. Mas tudo isso vai ser destruído. Ele viu no copeiro dele, ele viu no campo dele um monte de ovelha. Mas quando ele viu que depois do dilúvio tudo isso ia ser destruído, ele não podia mais gostar daquilo. Fora entrar na arca de Noé, todas as coisas seriam varridas pela água. Então Noé, ele estava se preparando para entrar na arca. Todas as outras pessoas escutaram a mesma coisa, mas não aceitaram a palavra de Deus. Com certeza, no coração de Deus tinha dilúvio. No coração de Noé também tinha dilúvio. Mas no coração das pessoas não tinha dilúvio. Pelo contrário, eles estavam desprezando e estavam zombando de Noé. Você está louco de acreditar em Deus. Como vai chover se já está tão claro? Então, essa é a diferença das pessoas que acreditam em Deus e das pessoas que não acreditam. Então, hoje é a mesma coisa daquele tempo. Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo. Eu já falei sobre Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Então diz o Senhor: em um dia lavarei os seus pecados, as suas iniquidades para sempre, e de modo nenhum me lembrarei deles. Ele falou que Ele não vai mais se lembrar dos nossos pecados, das nossas iniquidades para sempre. Então, se essa palavra entrar no nosso coração, Jesus Cristo lavou os meus pecados. Jesus Cristo não se lembra mais dos meus pecados. Então, a gente tem que ter esse coração. Então, essa pessoa já não tinha mais que sofrer por causa do pecado. Mas porque não conseguiu aceitar essa palavra no coração. Estava sofrendo, estava se preocupando, estava angustiado por causa do pecado. Isso é uma pessoa que não consegue aceitar a palavra de Deus no coração. Mas se a gente aceitar a palavra de Deus no nosso coração, essa palavra em si, ela é Deus. Ela é poder de Deus. Então, quando a gente aceita a palavra de Deus pela fé, vocês sabem o que acontece? No nosso coração, da mesma forma, entra aqui coração, acabou o julgamento. Então, o meu coração se liberta do julgamento. Eu recebi o perdão do pecado. Então, quando eu aceito isso pela fé, quando Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, eles foram perdoados. Então, eu tinha essa verdade no meu coração sobre Jesus. E Jesus Cristo está falando através da Bíblia para nós. Em Hebreus 10, 10, o que ele fala?
Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ele está falando que nós recebemos a santificação por causa do quê? Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Nós fomos santificados, nós fomos lavados. É o que a Bíblia diz. Nós realmente fomos santificados. Então, Jesus Cristo fala dessa forma. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. A Bíblia está falando isso. Então, quando a gente aceita essa palavra da Bíblia, o meu pecado foi perdoado. Então, eu me torno nessa pessoa que aceita dessa forma. Mas se eu não conseguir aceitar essa palavra, não. Eu sou pecador. Eu cometi pecado, como eu posso ser justo? Não faz sentido. Então, a gente vai acabar pensando dessa forma. O que Jesus Cristo falou? Geração incrédula e perversa. O que é uma geração incrédula e perversa? É não acreditar na palavra de Deus. Dentre tantas palavras de Deus, é não acreditar, dentre tantas palavras que ele falou, que nossos pecados foram perdoados. O que é uma geração incrédula e perversa? Então, no meu coração eu tenho que acreditar, eu tenho que aceitar o perdão dos pecados, mas no meu coração não tem perdão dos pecados. Porque tem um pensamento diferente, complicado. Então, isso é ser perverso. Não ter fé é uma geração incrédula e perversa. Jesus Cristo falou dessa forma. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E assim Jesus Cristo, ele repreendeu a parte deles serem incrédulos. Então, sabe o que é interessante aqui? Quando Jesus Cristo expulsou o demônio, os discípulos perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Expulsar o demônio. O que Jesus Cristo falou? Ele falou, por causa da pequenez da vossa fé. Então, tem pouca fé. Ter pouca fé, o que é isso? É acreditar no que tem que acreditar e não acreditar no que não precisa. Então, se aceitar a palavra de Jesus Cristo exatamente como ela é, porque Jesus Cristo trabalha poderosamente dentro disso. Então, se a fé de Jesus Cristo entrar no nosso coração, assim como Jesus Cristo expulsou esse demônio, então assim também nós poderemos expulsar. Então, nós aceitamos essa verdade no nosso coração. Então, o que significa fé é isso. Então, nós não temos que nos esforçar para os nossos pecados serem lavados. Não é que a gente sofre ou a gente se angustia para lavar nossos pecados ou se esforça. Mas é eu aceitar pela fé que Jesus Cristo lavou e perdoou os meus pecados. Se eu tiver essa fé no meu coração sobre Jesus Cristo, então o que nós não poderemos fazer? Não vai ter nada. Todas as coisas vão ser resolvidas. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz, não é que nossos pecados não foram lavados. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz, todos os nossos pecados foram resolvidos. Mas o problema é que nós não conseguimos acreditar nisso. Isso é o problema. Então, o problema de não ter conseguido expulsar esse demônio, se Jesus Cristo, aquele poder de Jesus Cristo de expulsar o demônio foi dado a nós, então nós também podemos expulsar o demônio.
Então, se a gente vê o livro de Atos 16, a gente pode entender exatamente isso. Então, Paulo estava em Filipos pregando a palavra. Mas lá em Filipos tinha uma mulher endemoninhada. E essa mulher gritando, ela ficava falando, estes homens são servos de Deus Altíssimos e vos anunciam o caminho da salvação. Então ela estava atrapalhando com que eles pregassem o evangelho. E aí o Paulo foi pregar o evangelho e ele pensava como, eu não posso encontrar essa endemoniada de novo. E ontem eu queria pregar o evangelho e ela atrapalhou tudo. E ele estava fugindo para não se encontrar onde estava essa mulher endemoninhada. Mas, como um demônio, ela conseguiu encontrar o Paulo. E de novo ficava falando, ele é servo do Deus Altíssimo que anuncia o caminho da salvação. Então, Paulo ficou muito angustiado. Eu estou ficando louco. Mas o Paulo em si não sabia que tinha poder para expulsar demônio. Então, se ele soubesse, ele já teria expulsado esse demônio. E como Paulo estava angustiado, estava sofrendo por causa desse demônio, aí o Paulo um dia não aguentou e ele expulsou esse demônio. Ele mandou sair esse demônio dela. E esse demônio, para surpresa dele, saiu dela. E assim ela ficou diante de Paulo sã. Paulo também se assustou. Se eu clamo, o demônio sai. Deus está trabalhando dentro de mim. Deus está trabalhando dentro de mim. Então o Paulo ficou muito feliz. E depois, para Paulo expulsar demônio já não era mais problema. Não fui eu que expulsei esse demônio. Deus está dentro de mim. Então não existe nada que Deus não possa fazer. Então o que se torna problema? E Paulo ficou com coragem. Então só Paulo foi assim? Não. Jesus Cristo lavou os nossos pecados. E Ele está conosco. Eu não consigo expulsar o demônio. Mas o Jesus Cristo que está dentro de mim expulsa esse demônio. Jesus Cristo trabalha. Se a gente ganhar essa fé no coração, conforme essa fé, Jesus Cristo pode trabalhar poderosamente dentro de nós. Mas se a gente não conseguir ter essa fé, Deus não tem como trabalhar em nós. Então, todo o poder, a capacidade para Deus poder trabalhar dentro de nós já está em nós. Vocês sabem bem disso, né? Tinha um enfermo havia 38 anos. Jesus Cristo falou para esse enfermo, levanta-te, toma o teu leito e anda. A partir do momento que Jesus Cristo falou, levanta-te, toma o teu leito e anda, quer dizer que tudo já estava preparado e pronto para ele poder se levantar e andar. E escutando essa palavra, ele somente precisava se levantar e andar. Mas ele pensava como, eu não posso andar. Como eu vou andar? Não, eu não consigo. Eu sou fraco. Eu sou muito fraco. Então, dessa forma, não tem como ele se levantar. É verdade que eu sou fraco. Realmente eu sou fraco. Mas Jesus Cristo está comigo. Não existe nada que Jesus Cristo não possa fazer. Eu sou fraco. Mas, porque Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, não existe nada que Ele não possa fazer. E Jesus Cristo falou. Os discípulos falaram para Jesus, como nós não conseguimos expulsar esse demônio? O que Jesus Cristo falou? Por causa da pequenez da vossa fé. Porque nós não temos fé em Deus. Deus não pode trabalhar poderosamente através de nós. Então, Deus já nos deu todo o poder de Jesus Cristo em nós.
Então, nós somente temos que ir adiante pela fé. Mas para eu testar se eu tenho fé ou não, eu quero ver primeiro aparecer o trabalho da fé para depois acreditar que eu tenho fé. Por isso que eu acabo tendo problema na vida espiritual. Independente de como nós enxergarmos, Jesus Cristo é Filho de Deus. Se eu aceitar essa palavra no meu coração, da mesma forma que Jesus Cristo trabalhou, assim também nós poderemos viver. Então, essa palavra de Deus, ele trabalha poderosamente assim através de nós. Então, quão grande é a gente poder receber salvação? Porque através desse Jesus Cristo que nós ganhamos que esse demônio pode ser expulso. Não porque eu sou bom, porque eu sou poderoso que o demônio pode ser expulso. Mas é através desse Jesus Cristo que está dentro de nós que vencemos ao diabo. Através desse Jesus Cristo podemos lavar os nossos ter os pecados lavados. É assim que acontece. A Bíblia diz o quê? Por causa da pequenez da vossa fé. E ele falou o quê? Ó geração incrédula e perversa. No nosso coração não tem fé. Por isso que nós precisamos olhar para Jesus Cristo. Porque é óbvio que nós somos fracos. Mas Jesus Cristo é perfeito. E porque Jesus Cristo está dentro de nós, a Bíblia está nos ensinando a viver por meio de Jesus Cristo. Muito obrigado. Nos vemos na próxima.